Como bem diz o nosso hino, o nosso time é imortal. E junto com ele, os diversos ídolos e jogadores que honraram essa camisa também se tornam imortais. E hoje, na nossa websérie, nós vamos receber Rafael Miranda da Conceição, que atuou pelo Galo entre 2003 e 2009. Ao todo, foram 153 jogos com a camisa alvinegra. E ele também que é conhecido como o xodó da vovó. Seja bem-vindo à nossa websérie, Rafael. Olá, Carol. É um prazer estar sentado aqui, poder participar desse programa e ser incluído, né? O imortal é um nome muito forte, né? Uma palavra muito forte. E ter o prazer de ter meu nome incluído nesse projeto, né? Do Galo, do Instituto Galo, é uma satisfação enorme para mim, que é Belo Horizontino, que sou torcedor do Galo, né? De sempre, do meu pai. Então, poder estar sentado aqui e falar um pouquinho dessa história minha é muito legal, é muito prazeroso. E você começou falando aí do seu pai, sobre ser Belo Horizontino. Como que o futebol ele entrou na sua vida? Já era um sonho de infância se tornar jogador de futebol? Então, Carol, eu sempre gostei de futebol. Meu pai adora futebol até hoje e me levava ao estádio desde não sei qual idade, mas desde muito novo, né? Nem entendia nada de futebol, mas já estava lá no Mineirão e tal, torcendo pelo Galo. E aí, com 8 anos, meu irmão é o craque lá em casa. Meu irmão sempre foi o craque e jogou na base do Galo também até juvenil, Bruno, o nome dele. E com 8 anos, meu irmão já jogava no Labareda, clube também do Galo, né? A gente morava naquela região ali. E ele sempre me convidava para ir no clube também, poder fazer parte da escolinha do clube, né? Do Labareda. E aí eu fui no clube, o pessoal gostou, eu fiquei ali talvez 1, 2 semanas só. E teve um jogo contra o Galo. Já estou estendendo aqui um pouquinho da minha história. Não, pode ficar à vontade. Aí teve um jogo contra o Galo Futsal, aqui na sede, que é onde que é a loja do Galo. Ali era uma quadra de futebol, para quem não sabe, né? Era uma quadra de futsal. E aí fizemos um amistoso contra o Galo, Labareda contra o Galo. Aí o Galo gostou, perguntou, o Rafael tem interesse? Aí eu vim pro futsal do Galo com 8 anos. Aí fiquei no futsal do Galo até... se não me engano, até 13, se não me engano. Mas com 10 anos, o treinador do futebol de campo acompanhava o futsal. E aí me convidou para fazer parte do... meio que fazer um teste, mas meio já para ficar no futebol de campo. E uma das perguntas, inclusive, seria essa. Como que foi essa adaptação, essa passagem do futsal para o futebol de campo? Ou você não teve muita dificuldade? Sim, é tudo muito novo, né? Assim, eu com 10 anos, 8 anos, assim, você entende futebol, você gosta, mas assim, talvez o meu entendimento não era para eu ter tanta dificuldade assim. Entendi. Então, assim, é muito criança ainda, né? Por mais que já existe uma responsabilidade, você tem uma dedicação, é tudo muito novo, assim, muito lúdico, né? Sim. Então, assim, sinceramente, eu nem lembro eu tive dificuldade com 10 anos nessa transição do futsal. Eu acho que com 15, 16, você já vai, né? A adaptação talvez seja mais complicada. Também. Porque aí você está acostumado com um espaço mais curto no futsal, depois você vai para o campo, um campo bem mais aberto, aí eu acho que existe uma dificuldade grande. Mas no meu caso, eu acho que muito novo, então sinceramente, eu nem lembro se eu tive alguma dificuldade. E aí fiquei no campo, né, de 10 até 24, quando eu saí, né, 24 ou 25, se não me engano. Então minha carreira toda pelo Galo começou em 93, com 8, e eu saí do Galo em 2009. Então você é um cria do Galo, né? Cria da base do Galo. Eu acho que são poucos que começaram com 8 anos. Sim. Então, assim, tem uma história grande aí, né? Não só no profissional, né? Que é onde que tem a repercussão maior. Sim. Mas caminhei aí mais ou menos uns 12 anos aí entre futsal e futebol de campo, viagens, campeonatos e transições e treinadores e amigos que ficaram pelo caminho. Sim. Então tem... muita história. Tem um caminho que foi percorrido aí, muita coisa aconteceu. E na base do Galo, inclusive, você atuava como zagueiro, né? Depois que você passou a atuar como volante. Foi na época do Marcelo Oliveira, pelo que eu vi? Como é que foi isso também? Estudou bem minha história. Claro! Anotei tudinho. Isso é legal também da gente falar, porque quando eu cheguei no futsal, eu era pivô, né? Todo mundo quer fazer gol, quer fazer gol, você quer jogar perto do gol. E aí, logo nos primeiros treinos, meses, assim, o Rubens, que era o treinador, Rubens Bonfim, ele, muito tempo treinador do Olímpico também, rodou o futsal, ele falou assim,
falou pro meu pai, né? A gente meio que não decidia muita coisa, né? Ó, seu filho vai ter que jogar atrás, vai ter que ser meu fixo, ele é mais alto. Eu era mais alto nessa época que os amigos, né? E aí falou, vai jogar atrás. Eu falei, tudo bem. Aí fiquei mais de fixo no futebol, nem sei se no futsal se ainda chama fixo, jogando mais atrás. E quando o treinador do campo me viu, ele me viu jogando atrás, como fixo. Aí ele já me convidou para jogar de zagueiro. E aí tudo bem, eu fui de zagueiro, mas quando eu cheguei na transição do juvenil no juvenil eu já estava com dificuldade pela minha estatura, que eu tenho 1,80 roubando, né? 1,79, 1,80, mas sempre fui muito magro. Então assim, não era tão alto e ainda não tinha muita força física. E aí já estava começando a complicar para mim no juvenil. E na transição do juvenil para o júnior, o Marcelo Oliveira era nosso treinador no juvenil e foi junto pro júnior, meio que subiu todo mundo junto. E aí ele falou, ô Rafa, eu acho que você vai se dar melhor de volante. Então assim, até aproveitando, eu tenho que ser muito grato ao Marcelo, porque talvez se não tivesse essa troca, assim, a gente não sabe, né? O sim existe, mas dá pra gente... Então o olhar dele que te ajudou, Exato, porque assim, eu poderia ter dado certo como zagueiro, mas a probabilidade era muito menor pela minha força física, pela minha estatura. E ele observou isso, e mais do que isso, ele falou, Rafa, você de volante pode ser aproveitado e eu vou te dar a oportunidade. Porque antes disso, alguns treinadores já tinham falado para mim, você pode ser um lateral direito, você pode ser um volante, mas eu sentia que eles não compravam a minha briga. De, você vai jogar e eu vou deixar você jogar para você se adaptar. E o Marcelo não, o Marcelo deixou eu jogando como titular. Falou, Rafa, você vai jogar de volante para você se adaptar. E eu fiquei. Então aí no júnior todo já foi de volante, quando eu subi pro profissional também como volante. Então essa transição foi fundamental e o Marcelo Oliveira foi fundamental para eu ter chegado ao profissional e ter feito essa história aí no Galo e em outros clubes também. Sim. Uma outra pergunta também que eu ia te fazer, que qual o técnico assim que mais marcou você assim, durante o seu período profissional? Ou da base também. Eu sei que o Marcelo Oliveira, como a gente mencionou aqui, teve um papel super importante para você. Era aquele, vamos dizer assim, ao mesmo técnico, ao mesmo tempo um paizão que também dava conselho. Como é que era a sua relação com ele e com o outro treinador que você queira destacar? Só da minha passagem no Galo ou no geral? No geral, pode falar no geral, na sua carreira de modo geral. Então, eu falei já do Marcelo, essa transição foi ótima. E o Marcelo foi legal, que o crescimento nosso foi meio que junto com o dele, porque o Marcelo, ele não era treinador, se não me engano, ele comentava na televisão, tinha uma experiência como jogador, né, a prática de jogador, mas se eu não estiver falando nenhuma besteira, ele não era treinador. Então quando ele chegou, era uma experiência nova para ele. Então ele cresceu com essa turma da minha geração, a gente pegou o juvenil junto, depois júnior e até profissional. Depois nós nos encontramos novamente no profissional. Então a caminhada foi junta, sabe? A gente aprendendo, claro, pela experiência dele e tudo, aprendendo muito mais com ele, mas ele também aprendendo a lidar com essa nova função. Então foi um crescimento junto. Mas da minha carreira, eu destaco um treinador que foi o treinador com menos tempo eu trabalhei e o treinador mais jovem que eu trabalhei, que foi um português e talvez no clube de menor expressão que eu joguei. Olha que engraçado, assim, né? As coisas da... Sim, a vida. O time de menor expressão, talvez, assim, né? Com todo respeito, eu tenho, assim, menos tempo com ele, o treinador mais jovem, que ele chama Sérgio Vieira. Hoje ele está no time da 2ª divisão de Portugal. Então, foi o treinador que eu mais me adaptei, que na minha visão foi onde eu mais... aumentei o meu conhecimento, a minha leitura de jogo, a parte tática, muitas coisas que... olha que eu já tinha jogado, antes de encontrar com ele, 4 temporadas em Portugal, que é um país já muito desenvolvido taticamente. Até assim, já abrindo um outro assunto, quando eu saí do Brasil e fui para lá, existia assim, um gap, uma distância tática. Assim, era outro futebol. Eu demorei, 6 meses para eu entender ao jeito de jogar. Porque eles estavam muito à frente. A gente à frente em outras coisas, né? Tecnicamente, parte de fisioterapia, algumas coisas na frente, e taticamente eles estavam muito à frente. Hoje eu acho que isso está equilibrando, eu acho que esse intercâmbio de treinadores eu acho que está sendo muito importante para o crescimento do futebol. Mas voltando ao treinador... Então, disputando o Campeonato Paulista, num time de pequena expressão, eu aprendi demais, assim, a minha forma de entender futebol. Pode ser que teve alguns jogadores que
não gostei, não entendi o que ele Uma falava. identificação sua. Exato, eu me identifiquei demais com o trabalho dele. Então, sempre que eu vou falar de um treinador, claro que tiveram vários importantes, claro. cada um pincelou de uma forma, um tem uma gestão muito boa, um tem o dia a dia muito bom, o outro taticamente é acima e assim vai, mas eu destaco o Sérgio, que hoje está em Portugal, um cara, eu tô com 38, o Sérgio deve ter 40 hoje. Na época ele tinha 33, eu tinha 31. Ele tá jogando com você. Exato. Tipo... Mas é engraçado, é o treinador que eu mais me identifiquei e acho que onde eu mais aprendi futebol. Agora, Rafael, falando um pouquinho de 2006, que foi uma época muito marcante pra gente. Você fez história com a camisa alvinegra também, na época que a gente subiu aí pra Série A. Conta um pouquinho daquele time, que assim, foi a época que eu mais acompanhei o Galo, assim, particularmente. Eu lembro que eu tinha um caderno, eu recortava, tipo, todas as notícias do Galo do dia, colocava os gols, quem jogou. Tem sua foto lá, tá? Tem sua fotinha lá. Então foi uma época muito, assim, pra mim, particularmente, que eu mais acompanhei o Galo. Aquele time, pra mim, fez história. Não importa, foi na Série B, não importa. Aquele time, pra mim, fez história. É um casamento tão perfeito da torcida com o time. Conta um pouquinho, assim, sua experiência lá interna, como que era o time de 2006. E isso também é legal, isso, assim, eu vou no jogo, né, sempre que dá, eu tô no Mineirão, e o torcedor, eu sinto que o torcedor que acompanhou, como né, você falou, acompanhou aquele ano, ele tem um sentimento meio louco por tudo aquilo que aconteceu, porque, assim, na história era um momento que o Galo não queria ter vivido, muitas pessoas nem querem lembrar daquilo, e por outro lado tem outras pessoas que aprenderam a torcer de verdade e gostar do Galo naquele momento, né? Então, aquele ano foi um ano atípico, mas que talvez tenha sido ali o pontapé para virar a chave, né? Sim. O Galo vinha assim de umas gestões meio loucas, assim, muita, né? Difícil, administração e gastos, e ali talvez foi o fundo do poço para poder estar colhendo o que colheu agora, né? Ano passado, um ano maravilhoso, já tinha começado já a estar na prateleira de cima dos campeonatos há mais tempo, mas eu acho que talvez em 2006 começou essa virada de chave, né? Também acho. E para mim, em especial, foi um ano mágico, né? Porque em 2005 eu peguei aqueles últimos jogos, né? As coisas não aconteceram como a gente queria. No final, quase que a gente ainda conseguiu recuperar, mas já não dava mais tempo. E aí começa em 2006 com dificuldade. A gente chegou a estar em 13º, se não me engano, 14º na tabela. E o torcedor abraça, né? Eu acho que ali o torcedor sentiu que assim, se a gente não tiver com eles, o negócio não vai. E no Galo sempre foi assim, o torcedor junto, a coisa andou, né? Quando a coisa começa a dispersar demais, torcedor brigando demais com o jogador não valorizando, e aí a coisa não funciona. E em 2006, quando essa engrenagem ela pegou, né? As coisas começaram a andar e foi mágico, né? Dentro de casa, tanto que o nosso retrospecto dentro de casa era espetacular. Era espetacular. Fora de casa a gente ainda tinha dificuldade. A gente não tinha o mesmo desempenho e nem os mesmos resultados. E o Galo batendo recorde de público na Série B e batendo recorde da Série A também. Se não me engano, eu acho que do ano, eu acho, assim, não lembro também. Isso mesmo. Eu acho que o Galo bateu o recorde, foi o que mais teve público no ano. Não tenho certeza disso também não. Então, assim, o engajamento foi muito legal. O jogo da Portuguesa, que a gente vira no último minuto, um jogo difícil. Aí depois teve um jogo em Santo André, que o pessoal chamou de invasão alvinegra. Você lembra desse jogo? Lembro. Tinha, sei lá, 10 mil pessoas lá em Santo André. A gente entrou no jogo, parecia que a gente estava no Mineirão. Foi um dos jogos com um grande desempenho nosso. A gente ganhou até com certa tranquilidade. Da torcida. Então, assim, isso faz diferença, né? O torcedor faz diferença. Às vezes o time não está bem, quando o torcedor está animado e, né, o grito e o hino e etc. contagia. Então, assim, falando em 2006, foi um ano mágico e a gente conseguiu, né? Eu dei minha parcela de contribuição, mas com todo mundo, com a comissão técnica, a torcida, e conseguiu trazer o Galo de volta, né? Foi um ano que a gente não queria ter passado, mas me marcou muito e o que me mostrou para o futebol, abriu portas para mim. Foi um ano mágico, assim. Apesar de ser segunda divisão, para mim foi inesquecível. Mas passamos com êxito, gosto de falar assim. Passamos e fomos de primeira. Exato, e de cabeça erguida, porque
Quando o Galo teve lá, né, ainda mais aqui em Minas, a gente ouviu muito que era obrigação, que tinha que voltar de qualquer forma. E o Galo, com pouco investimento, né, o time titular tinha, se não me engano, 7 ou 8 jogadores da base. Sim. Que time grande que caiu que você vê isso? Sim. Né? A gente não vê isso. Os caras tentam investir para tentar voltar. Exatamente. De qualquer forma, aquela loucura, perde 3, manda o treinador embora. Sim. E aquela confusão. E o Galo apostou na base, que não é normal. Se você pegar todos os grandes que caíram, o Galo fez completamente diferente. Correu muito risco de dar errado, mas apostou e acabou dando certo. Então, assim, esse é outro número que eu não tenho, mas se a gente pegar o orçamento do Galo de 2006 e comparar com o orçamento de todos os clubes grandes que caíram, eu acredito que seja muito menor. Sim. Então, assim, a base deu uma resposta muito legal. E isso o torcedor também gosta. Quando ele vê a base jogando, o comprometimento dos jogadores, isso já, mesmo que às vezes tecnicamente não foi o dia melhor ou que não são todos craques. Mas a raça, né, a vontade dentro de campo, eu acho que a torcida mais vê também. Exato, isso. O torcedor do Galo, eu até brinco muito, assim, o torcedor do Galo tem um carinho ainda de uma forma geral comigo, porque eu acho que eles percebiam que, independente de ser craque ou não, de fazer gols ou não, todas as vezes que eu entrei em campo, eu tentei dar o meu melhor, eu tentei deixar tudo que eu tinha. E se você faz isso, não que o torcedor vai te aplaudir todo dia, que ele quer que o time ganhe, que você jogue. Mas o respeito do torcedor com você, ele vai ser eterno. E eu acho que ainda bem que eu tenho isso do torcedor e não me arrependo em nenhum momento de ter me dedicado, sabe? Sim. E eu falava isso pros caras e hoje eu ainda falo, né? Eu participo muito de live, alguns programas. E eu falo, torcedor do Galo, se você se dedicar, se você se entregar, se você mostrar raça, né? Que o Galo usa muito isso de raça, já é meio caminho andado com o torcedor do Galo. Sim. Se as coisas não acontecerem tecnicamente, tudo bem, você vai sair do time, o torcedor vai te cobrar, mas dentro de uma normalidade. Mas você pode ter certeza, você vai sair na rua, todo mundo vai te respeitar. Ninguém vai te botar o dedo na sua cara, ninguém vai te incomodar no jantar, ninguém vai, né? Então, isso é o mínimo, e o que identifica um jogador do Galo você tem que se entregar e dar o que você tem de melhor. Se vai dar certo ou não, aí é uma outra situação. E 2006 foi bem assim. Isso o que a base, eu acho, demonstrou ali. Eu lembro bem disso também. Agora, e esse apelido, o xodó da vovó? Explica pra gente, pra quem ainda não sabe, de onde que veio. Rafael, eu lembro de muitas vezes o narrador falando Rafael Miranda, o xodó da vovó. Aí você pode explicar melhor. O Vili, saudoso Vili Gonze. A galera um pouquinho mais velha vai lembrar. A galera muito novinha, não que você seja... Eu lembro, tá? Vem falar que eu sou tão velha assim, não. Tá? Não, acima de 20, tá bom? Melhorou. A galera de 20 pra baixo que não lembra, né? Eu conto esse caso que foi na Série B também, o jogo contra o Paysandu. Nós iríamos jogar, acho que no sábado, aí na sexta-feira, treinando... Aí o pessoal, seu tio tá aqui no CT, quer entrar. Você libera a portaria, eu falei, beleza, quem é? Aí, se não me engano, era o meu tio e o Deu. Ele tá aqui, beleza, aí entrou pra assistir o treino, antigamente podia, né? Aí, quando eu saí do treino, minha avó tinha vindo junto com ele. Mas até aí tudo bem, né? Minha avó gosta de futebol. Aí, quando eu saio do campo, minha avó já tava dentro da sala de imprensa. Ela adora... eu tenho quem puxar, ela adora conversar... Já tava lá, e o jornalista doido para ter uma pauta, uma pauta diferente. Sim. Aí já tava todo mundo conversando com ela e perguntando, né? Nem viu o que tinha sido perguntado. Eu tomei banho e voltei, eles fizeram mais uma matéria comigo, e aí minha avó falando, o Rafa tem que fazer um gol, eu nunca tinha feito um gol no profissional. Rafa tem que fazer um gol, ela pedindo o Levi para que eu fizesse um gol. Eu lembro de uma história dessa. Ô Levi, deixa o Rafa fazer um gol, tipo assim, como se o Levi não Pelo amor de Deus. Como se fosse culpa do treinador, né? E aí ficou isso. Aí no outro dia, assim, olha como é que são os detalhes. No outro dia, a gente teve a preleção no CT, quem vai jogar, como é que vai jogar e tal. Aí a gente entra no ônibus e depois já não tem praticamente mais nada em relação ao treinador. Ele vai pontualmente falar alguma coisa que o time mudou, descobriu que o adversário, por exemplo, Paysandu, ia jogar de uma outra forma, ele fala, não, vamos posicionar assim, etc. Aí no ônibus,
eu sentava mais atrás, o Levi saiu lá o ônibus andando, a caminho do estádio. Ele sai lá da frente. Rafa, é o seguinte, tô achando nosso time com a estatura muito baixa nas bolas ofensivas. Apesar de também não ser tão alto, eu vou te colocar na área e vou trazer o Éder pro rebote. Eu ficava no meio campo, igual o Alan fica agora. Sim. Eu era o último homem. Já na perda da bola, eu tava ali para recuperar. Sim. Aí ele falou, você vai entrar na área e o Éder Luiz nas bolas paradas, e o Éder Luiz vai pro rebote e alguém ia lá para trás, que eu não lembro quem. Eu falei, beleza. Tipo assim, no ônibus ele veio me falar isso, mas nem lembrei da minha avó, não lembrei de nada, né? Aí fomos pro jogo normal, começou o jogo. Primeira bola parada do lado direito, Luizinho Neto vai cobrar, adivinha. Ele bate a falta, eu faço o gol. Eu nunca tinha ido nem pra área nos escanteios na bola parada. Foi combinado dentro do ônibus. E o mais legal disso tudo é que eu faço o gol e o Vili, né, o Vili Gonze da Itatiaia, muitos, né, torcedor saudoso, melhor de sempre. Sim. Ele é tão assim rápido assim no raciocínio que ele já linkou e já começou gol para atender a vovó, né? Gol para atender o pedido da vovó, e ele passou a me chamar de xodó da vovó. E assim, muita audiência, né, que a Itatiaia sempre teve, e aí ficou. Xodó da vovó e pronto. Aí agora, às vezes eu vou no Mineirão, as pessoas olham pra mim assim e falam assim, pô, eu lembro de você. É o Xodó da vovó, como é que você chama mesmo? Xodó da vovó, pegou. Os caras sabem meu apelido, mas às vezes não lembram meu nome. É sempre assim, ou então fala assim, você é o netinho da vovó. Eu ainda brinco, não, né? Netinho é todo mundo, eu sou o Xodó. É mais especial. Os caras lembram da vovó, alguma coisa relacionada à vovó, mas aí não lembram meu nome. Então assim, ficou tão marcado. Como é que é o nome dela mesmo? Helena, vovó Dona Helena. Vovó Helena. Tá com 95, vovó. Ai, que bom que ela está aqui ainda, vovó vai acompanhar a entrevista. Um beijo, vovó Helena. E lúcida, e acompanha, assiste jogo, põe a cadeira pertinho que da TV. Gracinha. Vovó é super lúcida. Que gracinha. Tá boazinha demais. Outro orgulho que você deve dar a ela é que em 153 jogos você nunca foi expulso. É sério isso? No Galo foi. No Galo. 153 jogos pelo Galo nunca foi expulso. Foi. E, outro assim, orgulho, tá vendo, pra vovó Helena? Então, é engraçado, até pela posição, né? Uma posição porque que a como chance... volante, né, a chance de ser expulso é muito maior, ou zagueiro. E mesmo não sendo expulso, eu acho que eu nunca deixei de ser agressivo, sabe? Sim. Porque volante você tem que ser agressivo e tal. Pegada. Então eu acho que eu conseguia controlar bem quando eu tinha um amarelo e não ser afoito. Era meu estilo de jogar, eu consegui controlar isso. Tanto que depois eu fui expulso 2 vezes, se não me engano, e as 2 vezes foi 2 amarelos, né? Lances até duvidosos. Opa. Mas acabei sendo expulso. Mas no Galo eu consegui, assim, controlar isso, né? Que você perder um jogador durante o jogo dificulta muito, né? E na sua carreira, Rafael, qual que foi o jogador assim, mais difícil de você marcar? De modo geral. Cara, assim, eu joguei com muita gente boa. Sim. Contra. Não, ao meu lado também. Sim. Mas eu joguei, assim, eu peguei. Só pra você ter uma ideia, eu peguei Neymar, mais início de carreira, peguei Ronaldo, mais final de carreira, peguei Ronaldinho Gaúcho, mais final. Mas assim, tô falando dos fenômenos dos fenômenos, né? Romário. Então, Romário, Kaká, tem um monte, Adriano. Isso assim, são os fenômenos do futebol. Dor de cabeça, né? O próprio Hulk, joguei contra ele lá no Porto. E o Hulk, assim, se ele é forte agora, se ele fisicamente ele tá muito bem, lá ele tava o dobro do que ele tava aqui, com 20 e poucos anos. Sim. Então, ele era impossível marcá-lo. Mas um cara que eu sempre cito, não sei se você vai lembrar dele, é o Aimar, que é um camisa 10 da seleção argentina. O pessoal mais velho vai lembrar. Opa, nossa, tá vendo? Você é novinha, tá vendo? É o Pablo Aimar, o nome dele. É um camisa 10 da Argentina, jogou muito tempo na seleção. Aí jogou em Portugal também, joguei contra ele lá algumas vezes. E não é esse 10,
tipo o Ronaldinho Gaúcho, não é esse cara de conduzir bola de muito drible, é um cara muito inteligente. Era o Nacho da vida, assim? Mas menos exato, mas menos o Nacho movimenta muito o campo inteiro, ele é mais posicional, é um cara, raciocínio muito rápido. Então ele era o cara que quando você dava 1,5 m para ele, dominava e se apertava, você não conseguia roubar a bola dele. Quando você estava encostado nele, ele devolvia de primeira. É o cara que eu não conseguia roubar a bola dele, porque é um cara muito inteligente, mas não é esse de driblador, de fazer mágica, de sair conduzindo bola, como o Ronaldinho, como o próprio Fenômeno. Dominar mais ali mesmo. Exato, de jogador pensa, o 10, que a gente fala o 10 das antigas, que hoje não tem tanto, apesar de ter alguns ainda, mas antigamente tinha esse jogador mais paradão. Então era um jogador que eu tive muita dificuldade de marcar. E por ser diferente de tudo que eu tinha jogado contra, é um cara que me marcou muito. Sim. Porque raramente eu conseguia roubar uma bola dele. Porque ele não dava tempo. Ele não segurava a bola. E quando eu dava um pouquinho de distância, ele segurava, se aproximava, ele já se desfazia da bola. E já estava nas suas costas o tempo inteiro. Então é um cara que eu tive dificuldade demais. E assim, depois a galera mais jovem pesquisar, é o Pablo Aimar, da Argentina. Depois até eu vou pesquisar, então. Agora, queria saber assim, pode ficar à vontade pra você falar, tá? É o jogador mais resenha que você atuou, assim, jogou junto. O Marinho veio aqui e falou, com certeza era o Danilinho. Que era o mais resenha? Resenha, que sempre tem uma história, sempre tem sabe? O Danilinho, eu lembro dele dos ovos. O Marinho contou aqui? Não. O que? Ele arrumava uma confusão. Por quê? Porque ele queria comer 10 ovos na concentração. Ele queria comer 3 no café da manhã, mais 3 ou 4 no almoço, 3 se tivesse jantar ou lanche, pra jogar à noite. Não, mas não tinha nenhum problema com gases, pelo Não, amor a nutricionista não deixava. Ficava assim, Danilinho, tá, come 2, 3 ovos aí, sei lá quantos, que era o ideal. Ele queria comer só ovo, ele não queria comer carne, ele não queria comer nada. É porque você falou do Danilinho, eu lembrava. Eu lembro dessa história, boa história também. Mas o bicho adorava ovo, tudo dele era ovo. E o Danilinho era gente finíssima, né, assim, às vezes até poderia ter ido até mais longe pela qualidade dele, né, mas às vezes meio molecão, sabe, meio inconsequente, mas um cara super do bem, assim, gostava muito dele. Mas naquela época do Galo, assim... Ou na sua carreira de modo geral, um que era resenha, aquele que aprontava... Assim, e botava peça e apelido no outro e cutucava. Então, tiveram muitos, né? Eu lembro do Marcinho, que jogou nessa época também. Verdade. Marcinho adorava. Ele era tão, assim, zoador e gostava tanto da brincadeira que uma vez ele quis fazer a eleição do mais feio. Mas aí o que nós fizemos? Gente, já sabem quem que eu voto, né? Vamos eleger quem propôs. Mas é sempre. Aí fizemos aquela... Culiamos todo mundo, falamos, já sabe. E aí votamos nele. E imagina o desespero dele. Ele como organizador do evento. O Marcinho era ótimo também. Tinha um cara, o Luiz Mário, lembra do Luiz Mário? Jogou no Grêmio, ele esteve aqui com a gente em 2005. Era um cara também muito engraçado, muito gente boa. Deixa eu ver quem mais aqui. O Marques, por incrível que pareça, é um cara na televisão, às vezes, muito sério. E ele é tímido, assim, com quem ele não tem liberdade. Sim. Mas a partir do momento que você o conhece, assim, aí, mais na intimidade, ele é impressionante. Ele não fala nada sério, Carol, nada. Tudo que ele fala vai ter uma ironia, vai ter uma brincadeira, né? E hoje... é legal falar do Marques também, porque... Importantíssima para nossa história. Não, e o Max, eu como torcedor, né, o Max chegou, se não me engano, em 98, 97, jogou com o Valdir e depois com o Guilherme. Eu assistia ele, gritei o nome dele não sei quantas mil vezes no estádio. E aí, numa das primeiras concentrações minha, eu chego no quarto, tô lá sentado, de repente quem entra no quarto? Quem é meu parceiro de quarto? O Max. Então... assim, isso eu fico imaginando para um torcedor, algumas sensações que às vezes eu falo, todo torcedor tinha que ter oportunidade de algumas coisas que o jogador vivencia. E uma é essa, imagina hoje, né, os grandes ídolos do Galo aí, o Hulk, o próprio Nacho, o Keno, o Everson, a Arana e assim por diante, o Hever.
Você um dia tá ali no quarto, do lado do cara, assistindo uma gritando TV. ele, torcendo por ele. Você grita no cara, você chora pro cara tá passando perto de você. Sim. No outro dia você tá sentado do lado dele, na cama dele, você na sua, vendo uma TV e batendo um papo e falando do que tá passando na TV. Até se acostumar com isso, não, né? Mas é muito louco pensar isso. Então, isso, você não acostuma de um dia pro outro. Sim. Aí, às vezes, eu me parava assim e falava, velho, não tô acreditando, eu tô aqui do lado do Marcos, não faz sentido nenhum isso na minha vida, não. Sim, até arrepio, que engraçado. Sim. E aí eu falo, todo torcedor tivesse a oportunidade disso, e a outra coisa, até já adiantando, é de entrar no Mineirão. Eu sou da época que o Mineirão ainda cabia, sei lá quantas mil pessoas. Sim. Não é agora limitado a 60 mil, né? Nem lembro, 100 mil, 90 mil. E você entrar no campo, duas coisas, ouvir o hino, a torcida cantando o hino pro torcedor, e gritar seu nome. Deve Carol, ser maravilhoso. É um negócio inacreditável. E eu ainda tive a sorte de ter uma musiquinha de Ué Rafael. Ué, Rafael. Você lembra? Então, assim, aquilo ali era impossível você não se motivar pro jogo. Era um negócio, assim, é uma sensação que é verdadeiramente indescritível. Uhum. É só vivendo para você ter noção do que é aquilo, né? Imagina 60, 70, 80 mil pessoas gritando seu nome. Você fala assim, gente, quem que eu sou? Para essa galera toda tá gritando meu nome. Então, assim, o futebol, né, e no Galo principalmente, que, né, esse engajamento todo, e eu nunca neguei, nunca escondi a minha torcida, me proporcionou coisas que eu gostaria que os torcedores tivessem a oportunidade. Essa convivência com o ídolo, muito perto, e hoje é meu amigo. Meu amigo de frequentar minha casa, da gente se encontrar, não por isso, não por ele ter sido meu ídolo antes, porque a gente se identificou, né? Sim. Valores, né? Você vai aproximando de pessoas que têm valores parecidos com os seus, e aí depois a torcida gritar seu nome, aquele tanto de gente. Então, assim, são sensações únicas, né? Que a gente passa, e é engraçado também que você valoriza mais ainda depois que você já passou, agora que eu parei, que eu me aposentei, que você começa a ter mais noção do que aquilo representou. Às vezes a sensação maravilhosa, mas você fica assim, pô, é meio que um mundo mágico, você não sabe o que está acontecendo. Agora eu voltando para a arquibancada, eu percebo o que aquilo significava, o que aquilo foi na minha vida. Então, assim, momentos únicos eu vivi aqui no Galo. E você falou da sua aposentadoria, quando foi que você decidiu mesmo parar, assim, com o futebol? Carol, eu parei por 3 motivos. Uhum. Eu parei até assim, relativamente novo, com 34 anos. Uhum. Quando eu estava com uns 30 anos eu já tinha meio perdido, sabe, o prazer de jogar futebol. Uhum. Não sei porquê, não sei se eu me cobrava demais. Eu não sei, eu não estava mais conseguindo curtir. Ou melhor, isso eu já estava bem desgastado, mas voltando um pouquinho atrás, eu poucas vezes desfrutei de um jogo de futebol. É até engraçado falar isso. Eu acho que eu tinha muita noção da responsabilidade que é ali, tantas pessoas que eu representava, que eu encarei aquilo ali muito como profissional. Sim. A obrigação de eu ter que fazer o meu melhor. Eu sempre vi você muito comprometido, sabe? Então, por um lado isso é muito legal, mas por outro, eu acho que eu poderia fazer algumas coisas se eu fosse um pouquinho mais irresponsável, que o torcedor me entenda bem. Sim, não era ser desleixado, nem ser avacalhado, né? Mas se eu fosse um pouquinho mais irresponsável... Um pouco menos de pressão sobre você mesmo. Exato, eu acho que eu poderia ter jogado mais, sabe? Jogado melhor. Por outro lado, a parte física, eu sempre fui no meu limite. Então isso é importante. Então essa cobrança muitas vezes não me deixou... desfrutar do futebol como eu gostaria. Eu vejo jogadores aí que me parece que eles estão se divertindo, eu nunca consegui isso. Uhum. E aí, até por isso, quando eu estava com 30, eu já estava muito desgastado. Então eu já falava em parar de jogar. Uhum. Minha esposa, não, você tem que jogar, você sabe fazer, é o que você sabe fazer, pô, o futebol é muito legal, você não... E ela tinha razão, né? Sim. Depois que você para, que você tem noção, né? A grana é importante, né? Claro. A grana é muito importante e, pô, você ganhar fora do futebol, o que você ganha no futebol é muito difícil. Sim. É muito difícil, quase impossível, na verdade. Né? São raros os empresários e grandes cargos em empresas para você ganhar salários proporcionais do futebol. Aí teve isso, eu tive uma lesão no meu... Aí isso eu já estava com 32 para 33, eu tive uma lesão no tornozelo. Portugal? Em Portugal, que foi meu último clube. Uhum. Até conversei com o Rodrigo aqui, mandei mensagem para ele poder me orientar.
Aí até ele falou assim, Rafa, você está com uma contusão óssea, que isso pode ser absorvido com 1 mês, com 2 meses, com 6 meses, com 1 ano, isso depende de organismo. Então não tem, isso se você jogar, não vai te prejudicar e tal, dá para você tentar jogar. Só que aí eu voltei, fiquei 2 meses e meio parado, voltei, só que eu dependia completamente de medicação. Para treinar, eu tomava um analgésico e um anti-inflamatório todos os dias, eu tomava remédio para dor para treinar. Nossa. Aí eu joguei 6 meses assim, e aí faltava mais 1 ano de contrato. Aí eu falei, eu não vou ficar tomando remédio todos os dias, mais 365 dias. Eu falei, eu só tomo para jogar. Para jogar tudo bem, eu tomo, mas durante a semana eu vou treinar o que eu conseguir. Aí eu já não consegui mais treinar como eu gostaria. Entendi. Então, automaticamente, meu rendimento já foi caindo. E a dor continuava, meu tornozelo melhor. Até assim, só para adiantar a fita, meu tornozelo ainda não está 100%. Eu vou brincar, se eu brinco no futebol um dia, no outro dia eu faço um outro esporte, meu tornozelo já incha, já tem alguns problemas. Aí então, para resumir, teve essa questão mental, que eu já não estava tão bem, teve a questão do tornozelo, da lesão, e por último, eu falei assim, eu não vou abrir mão do futebol. Se pintar alguma coisa interessante, eu vou continuar. Vou me esforçar, medico mais algum tempo, por causa da grana e tal. Mas aí pintou coisas que mais ou menos iam só me manter. Eu não ia conseguir guardar uma grana, eu ia ficar só meio que retardando a minha aposentadoria, sabe? Essa virada de chave. Eu falei, pô, já não tô com prazer, eu tenho dor. Eu jogar só para pagar as minhas despesas do mês, sem conseguir guardar nada, eu vou virar minha chave e já vou pular para outra coisa. Aí foi o que eu fiz. Então, assim, eu acho que eu tive motivos plausíveis para poder parar, sabe? Por mais que eu iria mais um pouco, mas aí juntou tudo isso, aí eu resolvi me aposentar. Exatamente, Deus está no controle. E como é que tá a sua vida hoje? Tá morando aqui em Belo Horizonte com a família? Como é que é? Belo Horizonte, mas assim, eu tô em Nova Lima, aqui do lado, grande BH, mas BH também. Tô com a minha família, tem minha esposa, a Tati, tem o Pedro, o meu filho de 6 anos. Será que vai ter jogador também? Carol, não, eu até 5, 6 anos, eu acho que eu assistia jogo, mas o Pedro é apaixonado ele é alucinado com o futebol. Se vai ser, é muito longo, né? Tem muita água para passar debaixo da ponte, tem muita coisa para acontecer, então... Mas ele gosta... né? Claro, vai pro Mineirão com o pai. Amanhã nós estamos lá. Estamos colados lá. Adora futebol, cara, mas ele gosta 10 vezes mais do que eu. Que isso? Agora, para ser jogador, é uma outra história, né? Sim. Mas eu incentivo ele jogar, ele brincar, né? Falo para ele que é muito difícil, que ele tem que se dedicar, fazer o melhor. Como minha mãe e meus pais falavam para mim, né? Faça o melhor. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, você não vai se arrepender de não ter feito o seu melhor, de ter treinado com preguiça, de não ter entregado tudo que você tinha. Então eu falo isso pra ele, deixo ele muito novo também, deixo ele bem na brincadeira ainda, mas ele adora futebol, assiste tudo, sabe o nome de jogador do Galo, tudo, dos times de fora, adora futebol. Que gracinha. E como que você se sente, Rafael? Você falou um pouquinho no início, mas queria que você fizesse agora também na conclusão, fazendo parte desse programa imortal do Instituto Galo, que é mais um reconhecimento e valorização de jogadores, ídolos que passaram e investiram em um manto alvinegro. Então, isso é muito, né? A minha introdução foi falando um pouco disso. Isso é muito legal porque o ex-jogador, né? Até os ex-funcionários também participam do programa, né? Se não me engano. E você se sentir valorizado, né? Por mais que a sua contribuição tenha sido tão pequena, né? Porque o tamanho do Galo, a quantidade de jogadores que já passaram pela história do Galo, os torcedores todos que fazem parte disso, né? Principalmente, mas você ser valorizado por aquela sementinha que você plantou lá é muito legal, é gratificante você poder fazer parte, né? Desse projeto, né? Até... a gente conversava aqui um pouquinho antes, né? O Sérgio, né? Que é meio que o idealizador disso tudo. E a gente sente que ele tem um carinho com os ex-atletas, com quem ajudou a construir tudo isso aqui, né? Aí hoje o projeto do Sérgio, acho que a família dele também ajuda, né? As pessoas. Tem muito projetos sociais lá em Crucilândia e também agora com o Instituto Galo, né?
É um braço social do Galo, assim. Então, espetacular. E empresários também ajudam, né? Então, assim, eu tô muito feliz quando a gente recebeu aquela plaquinha, né? Simbólica, mas eu fiz questão de postar e de mostrar, né? Porque eu, como torcedor, depois jogador, hoje torcedor de novo, e ser, né, me incluírem nesse grupo seleto é muito legal e eu sou, né, sou muito grato a vocês todos, né, que fazem parte desse projeto, ao Sérgio, ao Instituto Galo, de poder, né, retribuir de alguma forma, com carinho, né, ir no CT, uns ingressos e participar de alguns eventos. Isso é gratificante. Eu estou muito feliz e fico agradecido por isso, assim, em nome de outros atletas também. Ai, que gracinha. Tem que aproveitar. Já acabou, gente. Quando é bom, passa rápido. Eu falo muito. Não, eu também falo. Então a gente gosta que fala mesmo. Eu não deixei você falar, né? Você fazer. Não, mas o que importa é a sua história. Tá ótimo. Mas te agradecer, assim, em nome da Massa Atleticana, eu que te acompanhei de fato, falo que você tem foto lá no meu caderno. Assim, que legal. E eu sempre via em você, como eu falei, muita determinação, raça que a gente sempre pede, motivação, entrar em campo. Você todo mundo sempre fala da pessoa íntegra que você é, pessoa humilde, só transferindo mesmo, assim, de todos os torcedores que eu ouço falar de você, de profissionais, o quanto você fez bem pro nosso time, também como pessoa, profissional e pessoa que você é. Então eu te agradeço por ser quem você é, por ter ajudado o Galo e também por estar aqui hoje na websérie Imortais. Carol, obrigado, assim, esse elogio é melhor do que ser elogiado como jogador, né? Porque é uma profissão, mas, né, esse feedback é mais gostoso ouvir isso, né? Eu fico feliz e aí sempre que me elogiam, né, sobre o meu jeito de ser, eu gosto de citar meus pais, porque eu sou um pouquinho deles, né? Eu acho que nós somos um pouquinho não, nós somos muito dos nossos pais. Verdade. Então, se as pessoas, né, me acham um cara legal, um cara divertido, isso vem muito deles, né? Da forma como eles me criaram, da forma como eles me mostraram que é o mundo, da forma como eles me ensinaram como tem que tratar as pessoas. Então é papai e mamãe que tem uma parcela gigante. Meu pai é o Celso e minha mãe é a Terezinha. Um abraço, Celso, Terezinha, parabéns pelo filho. Então eles fazem parte aí eles que construíram muito disso aqui. Que bom, e bom que você também valoriza isso. E não, né? sem dúvida, total. Sou muito grato e honro demais meus pais. Muito obrigada pela sua participação, então, com o Rafael. E um sucesso para nós, no Atlético, no Galo, vendo os jogos do Galo e na sua vida também, para sua família. Obrigado, tá eu agradeço. Um abraço, Deus abençoe. Então ficou aqui mais um episódio da websérie Imortais e eu espero vocês para o próximo convidado da nossa websérie. Até lá!